Bom dia, boa tarde e boa noite, queridos alunos da disciplina do Seminário Teológico Batista Sertão, Introdução à Filosofia, aula 4, no encerramento da nossa disciplina. Hoje nós vamos tratar das questões filosóficas da atualidade que surgiram no século XX e vieram a resplandecer com muito maior força no século XXI. O principal filósofo que ainda tem uma influência muito poderosa no meio acadêmico mundial é Jean-Paul Sartre, filósofo francês da corrente existencialista lá de René Descartes, entre outros filósofos da antiguidade. Ele é o mais representado na filosofia atual. Seu pensamento se volta para o momento presente sobre os problemas atuais da humanidade, que à época, década de 60, falava-se em liberdade, mas ao mesmo tempo suprimia a liberdade, tendo em vista a polarização entre comunismo e capitalismo. Então ele contestava a sociedade com suas normas, suas regras, suas injustiças e a repressão, pois essa sociedade não permitia o livre pensamento, a livre argumentação filosófica. Esses dois grandes blocos, o mundo capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos da América, e o mundo socialista, à época, década de 60, 70, 80, pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vieram a trazer um descompasso na sua filosofia, e ele veio a fazer uma questão muito grande. Cadê a bomba nuclear? Estamos em plena Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. E ele dizia o seguinte: qual atitude coerente, pergunta ele, diante do comunismo ortodoxo e do capitalismo explorador? Qual o destino dos povos ligados à permanente experiência da fome e da miséria? Esses questionamentos ele fazia à luz da Guerra Fria, da década de 60, 70 e 80. Ele foi um escritor, fez teatro, romance, ensaios e nasceu em 21 de julho de 1905. Este homem escreveu vários livros e nessa primeira fase do pensamento sartreano, de Jean-Paul Sartre, ele aparece desvinculado do seu contexto social. Conforme ele vai desenvolvendo sua filosofia, ele já vai levantando as questões individuais, da indolência, dos fracos, covardes, dos maus, e afirmava: são livres, mas vivem uma liberdade para nada. Ele dizia o seguinte, que o homem é como uma bolha de sabão flutuando no oceano de ambiguidades. Então, ele afirmava que a liberdade era uma atitude individual, era uma posição apolítica, mas não respeitava a família, não respeitava a pátria, não respeitava a religião. Livre para qualquer compromisso, onde qualquer compromisso basta ser autenticado. O que é isso? Ele dizia o seguinte: penso, logo existo, de René Descartes e de outros filósofos, e ele começa a explicar que a liberdade era individual e sua posição era mais para a esquerda socialista, para a esquerda comunista. Aos intelectuais, aos formadores dessa esquerda comunista, e a solução para o homem era um ato de coragem, quando não se encontra e não se percebe como tal, angustia-se, sofre, vem o tédio, a angústia, o caminhar para o nada. Então, ele, na verdade, ele abraça uma corrente nihilista, onde ele vai explicar que tudo isso é um acidente, a moral individualista e todo humanismo é impossível. Ele cresce também com outra filosofia. O homem começa não apenas quando é concebido, mas quando se determina a ser alguma coisa, quando se realiza após este impulso para a existência. O homem não é mais do que ele faz. Então vejam que o reducionismo humano de Jean-Paul Sartre. O que queremos dizer nós com isso, senão que o homem tem uma dignidade maior do que uma pedra de uma mesa? A pedra, a mesa existem
a existência do homem é uma condição, um requisito para construir-se como homem, porque sua realidade consiste no projeto que determina realizar. E antes de mais nada, é que se lança para o futuro, o que é consciente se projetar no futuro. O homem é um projeto que se vive subjetivamente, é por isso que é diferente de uma pedra, um caderno, uma couve-flor. Não existe anteriormente esse projeto, mas se verdadeiramente a existência procede da essência, o homem é responsável por aquilo que é. Então ele faz essa contraposição, porque na verdade a filosofia existencialista, ela é uma filosofia que diz, penso, logo existe. Então, a realidade é o pensamento, é a racionalidade. Então, ele fala de uma questão bem ulterior à condição humana. E ele diz que os homens de cada homem consciente suportam o mundo. Por isso que ele, como existencialista, não se envergonha de declarar que o homem é angústia, um homem ligado por um compromisso e que se dá conta de que não é apenas aquilo que escolhe ser, mas que também é um legislador quanto ao escolher ao mesmo tempo que tem para si próprio a humanidade inteira. Não pode escapar ao sentimento de sua total e profunda responsabilidade. Não se trata aqui de uma angústia que leva ao quietismo e à inação, isto é, não fazer nada. Para Jean-Paul Sartre, todo o valor do ato está na responsabilidade da escolha. Ao encarar uma pluralidade de possibilidades, e quando ele escolhe uma ação, ele só tem valor por ter sido escolhida. É a razão da sua existência. Ele pensou, ele escolheu. Essa é a razão da sua existência. Ele respondeu também aos comunistas, embora ele fosse mais de esquerda. O quietismo é uma atitude das pessoas que dizem, os outros podem fazer aquilo que eu não posso fazer. A doutrina que vos apresento é justamente oposta ao quietismo, visto que ele declara, só a realidade na ação. E acrescenta, o homem não é senão o seu projeto, a sua existência. Ele morre na década de 60, participa da rebelião estudantil que aconteceu nos países europeus, especialmente na França, e ele procurou ir além dos próprios filósofos existencialistas, afirmando que a pessoa tem que praticar um ato que a confirme e a defina. E o que é isso? Qual a importância de Jean-Paul Sartre para a sociedade? É reafirmar o humanismo, o antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas, é afirmar que a filosofia é do ser pensante, do ser racional, a existência é designada ao ser pensante e racional que escolhe. E ele tem que escolher para enfrentar essa angústia que ele tem da sociedade do mundo, tendo em vista que ele carrega o mundo sobre os seus ombros. A mais importante obra dele é A Crítica da Razão Dialética, que consta o primeiro volume do seu pensamento atual, em que procura a síntese entre certos elementos existencialistas e as ideias de Karl Marx. Karl Marx, um economista que fundou o comunismo, deu os passos para o Manifesto Comunista, que não suportava a ideia da religião, a ideia de um Deus único e pessoal na pessoa de Jesus Cristo. Então, o marxismo trouxe muitos males para a sociedade. Além de Jean-Paul Sartre, outro filósofo que influenciou o mundo atual é Herbert Marcuse, que nasceu na Alemanha em 1898 e radicado nos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Ele sintetiza a doutrina de Sigmund Freud, a psicanálise e a doutrina filosófica de Karl Marx e sua economia. Suas análises tendem a desvendar os motivos principais da infelicidade do homem moderno, porque a sociedade opulenta, isto é, cheia de poder, se mantém na expectativa de uma guerra fria, mantendo a pobreza e a miséria no mundo subdesenvolvido, quando seria tão fácil extingui-las. Esse é o pensamento dele. Concorda com Freud que a história da civilização se confunde com a história de sua repressão. A livre gratificação das necessidades instintivas do homem é incompatível com a sociedade civilizada. Renúncia e protelação na satisfação constituem
pré-requisitos do progresso. Sua pergunta era: quais os benefícios da civilização teriam compensado o sofrimento infligido aos indivíduos? Essa resposta é evidente. Os povos pobres e subdesenvolvidos possuem uma maior carga de sofrimento que das vantagens decorrentes da civilização atual. Basta comparar a África, e ele cita Biafra, uma região assolada pela fome, que a mídia da década de 60 explorou demais, e isso, em contraste com a Europa opulenta, poderosa, rica, cheia de dinheiro. Marcuse acusa o comunismo e o capitalismo em sua versão totalitária. Quando o homem cresce e vive coagido, prossegue acuado por compromissos e preconceitos generalizados. A sociedade industrial moderna estipulou um decálogo para os seus cidadãos e que todos têm que obedecer, quer dizer, os 10 mandamentos. O cumprimento desses requisitos se tornou mais importante que o desabrochar do próprio homem, quer dizer, a sociedade cria as leis e espera que os indivíduos cumpram sem pensar, sem distinguir, sem fazer nenhuma distinção. Através disso, a sociedade industrial reprime o homem de forma biológica, de forma psicológica e de forma econômica. Ele usa a mais-valia do que o operário ele tem que se garantir no lucro da produção do que ele está produzindo. Não entende que o operário trabalha e a mais-valia é do patrão, porque o patrão investiu capital para ter aquela empresa, para ter aquela indústria, aquele progresso. Então ele vai dizer que o homem convenceu-se que o prazer é pecaminoso, o homem aprendeu a ter remorso do prazer e até hoje é desvinculável da personalidade humana. Isso é a religião que causa o sofrimento, a autopunição, como meio de atingir a salvação. E assim o homem aprendeu a ser flagelo, isto é, a sofrer através do seu corpo para atingir a salvação. Daí ele fala do princípio do prazer, que deveria ser inerente ao indivíduo, foi substituído pelo princípio da realidade. Você veja só que a filosofia de Herbert Marcuse, ela se contradiz quando ela fala do princípio do prazer e o princípio da realidade. E ela ataca o sistema industrial, o sistema capitalista, ataca o comunismo por ser totalitário, e não tem outra forma de implantar o comunismo em países do mundo inteiro, a não ser pela força, porque o comunismo é uma filosofia econômica, é um regime político e totalitário que só sobrevive através de proibição das coisas mais essenciais da liberdade humana, que é escolher ser um patrão ou escolher ser um empregado ou um operário. Essa guerra do Vietnã, as desgraças que aconteceram na guerra do Vietnã no final da década de 60, a morte de John Kennedy, entre outras coisas, que nós vamos perceber que Marcuse pulveriza todas as racionalizações, todas estas pseudo-explicações para descer depois as verdades dos fatos. É interessante, você vai perceber que o Herbert Marcuse, ele faz essa síntese entre o prazer e a realidade, são dois princípios antagônicos, complexos. E, de fato, ele tem razão nesse ponto. São dois princípios poderosos. O prazer, que é inerente ao ser humano, e a realidade, que é outra inerência ao ser humano. O homem se depara com essas dura realidade na sua vida. Galbraith acaba de publicar um livro. Galbraith ele vai falar que a paz é indesejável. O economista Keynes ele vai reestruturar a economia americana no tempo de Roosevelt e vai demonstrar que a guerra é inevitável de tempos em tempos para o desenvolvimento da economia. A tese Marcuse, em síntese, desmascara tudo isso. A sociedade repressora justifica e precisa de um Estado beligerante para aliviar as tensões que cria pelas repressões no campo sexual, psicológico e político. Só através de potências inimigas que gostam de guerra é que se mantém a riqueza dos ricos. E em tais circunstâncias, nossos meios de formação de massa encontram pouca dificuldade em fazer aceitar interesses particulares como sendo de todo homem sensato. Ele prima pela felicidade e liberdade. O homem pensa que é livre, mas essa liberdade foi estruturada e
condicionada pela máquina industrial, e a felicidade na sociedade industrial é contada em termos quantitativos e não qualitativos, em termos numerários, em produção, em metas, em dinheiro, e qualitativo não é permitido fazer essa como eu vou chamar, esse ajuste qualitativo. É na quantidade de coisas que eu tenho que eu sou feliz. E você percebe hoje o consumismo. O consumismo diz que você tem que ter as coisas, o comércio empurra a goela abaixo para você comprar o melhor tênis, o melhor carro, a melhor bicicleta, até o remédio da farmácia, o alimento industrializado, você vai comprar e vai entrar nessa espiral da dificuldade de ser iludido pela felicidade por causa do materialismo. Jesus já disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas, que é subsistência, alimentar, vestuário e existência. Então, ele já falava na década de 60, a tecnologia está agindo para dominar a natureza e o homem, levar o homem a se interar com essa tecnologia. E nesse ponto ele errou. O homem se interessa pela tecnologia para dominar tudo. Dominar tudo. Ele fala da sociedade industrial que é fetichista, que tem um fetichismo sexual, no sentido de organizar seu próprio destino, sua própria direção, sua própria vida, iludido pela propaganda, que empurra para você consumir, é um fetiche. E a consciência feliz, em harmonia com a consciência, com a sociedade tecnológica, através de racionalizações, faz da destruição um simples jogo. O fato é que o homem da sociedade industrial é feliz, de uma felicidade estúpida, alienada, desvitalizada, se dá por estar afastado totalmente do eros, que é o amor, palavra grega, e muito mais próximo do material. O homem é reprimido socialmente pela indústria, pela repressão comunista e capitalista totalitária. Aqui ele inclui a sociedade comunista e capitalista na devida proporção exata em que se utilizada a repressão para se manterem. E o mundo dividido em extremos, e a gente vê isso hoje no mundo. O mundo está em dois extremos, a direita e a esquerda no mundo inteiro, a esquerda tendo uma certa proeminência, mas com Donald Trump, paladino da direita, as coisas estão começando a se equilibrar. Mas até bem pouco tempo a esquerda dominava o mundo inteiro com John Biden na presidência dos Estados Unidos. A atualidade marcou-se parte para uma contestação total do totalitarismo vigente e da repressão de suas diversas maneiras. Não aceita o modo atual de vida, que é de abalar o sistema da máquina, indagar da validade dessa máquina, que racionaliza o irracional para poder subjugar o humano. Para Marcuse, minorias são mais que minorias. É um descontentamento geral. É a fracionalidade e a da infelicidade subvertida uma consciência feliz. Então, o que resta ao homem? Contestar uma oposição real e afetiva, contestar os ricos. Você vê que ele tem um viés marxista. Ele não condena o marxismo totalmente, mas ele tem um viés, ele condena o totalitarismo, porque o comunismo, ele prega no início da tomada de poder, que é pelas armas, e no comunismo vai ter a fase de culminar na abolição das classes beligerantes que lutam entre si, a classe operária e a classe patronal, o proletariado e o capital. E vai chegar uma liberdade onde todos vão viver felizes. É utopia. Isso não acontece. Só no céu vai acontecer essa felicidade abundante. E ele marca esse protesto juvenil da década de 60, em Praga, em Paris, em outras nações, quando os jovens eles saíam às ruas para protestar contra a guerra do Vietnã, contra o comunismo, contra o capitalismo, contra a bomba atômica. E ele diz que a luta pela vida é uma luta política. E aí eu fico vendo, alguns pastores que não entendem que o pastor tem que ter
um entendimento político e social para compreender a sociedade e dar uma resposta teológica a uma política que minora e procura diminuir a liberdade de escolha do indivíduo. Então, o que é o mundo livre? O que é o mundo comunista? O que esconde esses vocábulos? Em que momento se tira os freios e mordaços que se educa e se dirija e se coloca o homem como sujeito e não como objeto? Como eu vou identificar essa sociedade repressora? Esse era o pensamento de Herbert Marcuse. Paul Tillich, teólogo, filósofo, nasceu em 1886 na Alemanha e faleceu em 1965 nos Estados Unidos. Ele representa nos dias atuais a ala estoica do pensamento filosófico. O estoicismo era uma maneira de encarar o mundo pela realidade, pelo o cumprimento do dever em detrimento do prazer. E Paul Tillich, ele dizia o seguinte, que temos que ter coragem, temos que fazer um diagnóstico dessa ansiedade e angústia do homem atual, porque essas eras de transição produzir ideias e sistemas filosóficos que servem para reerguer e sustentar o ânimo. Então, ele vai falar que não precisa orar a Deus, basta mergulhar-se numa atitude filosófica de contemplação que Deus vai entender a sua oração. Defender a liberdade humana, foi o primeiro professor não judeu demitido de uma universidade alemã por causa da sua posição ao nazismo, foi contra o nazismo, transferiu isso para os Estados Unidos, a terra da liberdade, onde lecionou em Nova York, Harvard e Chicago, e provocou debates sobre a situação do homem de hoje inseguro em sua autonomia. Quer dizer, aquela autonomia do século XIX vai se degenerando quando acontece a Primeira Guerra Mundial, quando acontece a Segunda Guerra Mundial, aquele estado de felicidade, que o homem era o centro, o autônomo, fazia o que queria. Todo esse pensamento vai ser diluído por duas grandes guerras que mostraram que o homem não era aquilo que o positivismo e outras filosofias pensavam. O homem era aquele ser pecador, beligerante, que gosta de confusão, que gosta de lucro, que gosta do poder. Ele escreveu o livro A Coragem do Ser, analisa o problema da ansiedade, que domina o homem moderno, e o período da ansiedade que marca o mundo atual, caracterizado pela perda do significado da vida. Então a pessoa não tem mais para que viver. É só você lembrar de Jean-Paul Sartre, o que é que nós somos? Um ser que autentica escolhas. Herbert Marcuse, estamos lutando entre o prazer e o dever, o racional e o prazeroso. Eu vou fazer o quê? O que é que eu vou pensar? Eu não vou fazer nada. Essa era a ideia de Jean-Paul Sartre. Ele aponta 3 formas que o homem pode se libertar. Primeira forma, coragem de aceitar as dimensões do mundo que o cerca. Aceitar a realidade. Aceitar a coragem de estar só. O homem está só. O divino não o ajuda mais. A coragem de participar do poder criador que existe em todo ser humano. Que coragem é essa que Paul Tillich analisa? Poucos conceitos têm tanta utilidade para a análise da situação humana como o conceito da coragem. Coragem é uma realidade ética que se enraiza em toda a extensão da essência humana e basicamente na estrutura do ser humano. Então, deve ter uma dimensão ética e outra filosófica. Coragem como um ato realizado pelo homem com repercussão social e dotado de determinado valor é uma atitude ética ou moral. Quando se apresenta, porém, como autoafirmação ou modo de ser de alguém assumido racionalmente diante das situações permanentes da vida, é uma realidade filosófica, uma atitude filosófica, ou como diz Tillich, é uma precisão ontológica do ser. O ser tem que ter coragem. No seu livro, ele afirma que o seu próprio ser está vivendo em despeito dos elementos de seu meio e de sua existência que entram em conflito com a sua autoafirmação essencial. Essa coragem afirma como está só, mas não tem ajuda divina. Ele está só, somente só. Esse é o desespero da filosofia atual, que não crê mais num Deus que é todo-poderoso, que é pessoal e que busca ajudar os homens. Tillich ele vai explicar essa
obra principal de coragem, quando aparece em Platão, debatido por Sócrates. No livro de Platão, na República, a coragem é a disposição de ânimo. Na Idade Média, a coragem é o guardião de um soldado, do cavaleiro nobre. Tomás de Aquino conceitua a coragem em outros termos, diminuindo-a, chama-se de fortitudo, fortaleza de alma e do caráter. Era uma virtude ao lado das outras e tornava mais significado de força do ânimo, capaz de dominar o que quer que ameace a obtenção do mais elevado bem. Devia ser controlada pela sabedoria e o meio para se conservar e se conseguir o que se chamava de elevado bem, o mais alto bem, segundo Tomás de Aquino, que ele é o progenitor da filosofia existencialista. Quando ele abre mão da fé para se conectar com Deus, ele introduz o racionalismo humano, que tem condição humana de falar com Deus. Então, não só a fé fala com Deus, pela revelação bíblico-teológica, mas a razão, pela consciência humana, afasta a fé e pode entrar sozinho na dimensão espiritual. Essa coragem é a força da mente, a atitude mental, orientação da razão, orientação da fé também, mas não é uma atitude criadora. Então, somente com a filosofia estoica, de responder ao problema da existência, às ansiedades do destino da alma e do destino da morte. Dessa maneira, ele vai explicar que a coragem tem um poder duradouro, essa coragem que leva o ser a uma racionalização. Sócrates mostrou a realidade para os jovens de sua época, por isso foi condenado por aliciar os jovens e aliená-los de seu entendimento. Tendo em vista que Sócrates levava a maiêutica, levar as pessoas a parirem suas ideias através de perguntas e reflexões. E ele foi injustamente morto. Alguns historiadores dizem que ele não existiu, mas isso é outra questão que não está aqui para a nossa filosofia. Então, no começo dos tempos modernos, é Spinoza que vai melhor relatar essa coragem da vida. Em termos contemporâneos, Nietzsche, alemão, vai falar dessa coragem do super-homem, e ele vai abolir a ideia de Deus, e o próprio Deus, ele torna-se inimigo do próprio Deus, elevando seu punho contra Deus, como Karl Marx fez isso também. Então, Jean-Paul Sartre, Paul Tillich, Paul Tillich, ele levanta a questão de Platão, de Sócrates, de Spinoza, Nietzsche, para informar que a coragem é a filosofia de vida. E a vontade do poder. Ele pensava igual Nietzsche e Spinoza, para a sua autoafirmação e auto-orientação firme e possível da vida. Nietzsche fala do homem guerreiro, do super-homem, e Paul Tillich conclui: tendes coragem, ó meus irmãos, não a coragem anti-testemunhas, mas a coragem do anacoreta, pessoa que vive no mosteiro isolado da sociedade, e da águia, que nem mesmo mais um Deus observa. Eles têm coração que conhece o medo mais ao que vence, que vê o abismo, porém com orgulho, aquele que vê o abismo, mas com os olhos de águia, aquele que com garras de águia agarra o abismo, aquele que tem coragem, e acrescenta: estas palavras revelam o outro lado de Nietzsche, porque nele faz um existencialista, a coragem para olhar dentro do ser e entender que é não ser, que está em completa solidão e Deus está morto. Era o pensamento de Nietzsche, que Paul Tillich também